Em 2000, nós estávamos em cerca de 25% do rendimento, menos 25%, ou seja, Portugal tinha em média 75% do rendimento médio europeu. E é aí que os problemas surgem, porque é nesse momento que, por um lado, o euro é adotado e há uma moeda muito forte, como ela é desenhada, obviamente, para servir os interesses da Alemanha, não para servir os interesses de Portugal ou da Espanha, e é também um momento em que a Europa se abre ao mercado mundial. Ora, Portugal não estava a vender comboios, aviões, altas tecnologias, vendia têxteis, vendia calçado, vendia alguma metalomecânica mais ligeira e alguns produtos agrícolas. Ora bem, esta abertura do mercado, mais uma moeda forte, ditaram as possibilidades de crescimento da economia portuguesa. Portugal recebeu quantidades astronómicas de dinheiro que não aplicou estrategicamente de um modo útil. Construímos autoestradas, destruímos caminho de ferro. Agora queremos construir caminho de ferro e queremos pôr as pessoas a pagar pelas autoestradas que construímos. Arruinámos-nos financeiramente numa série de projetos que incluiu, por exemplo, 10 estádios de futebol para o campeonato europeu. A maior parte deles estão parados. Já estão a pensar em destruir alguns porque não há dinheiro para a sua manutenção. Quando se permite que os privados façam todos os negócios, se permite que incorporem prejuízos num banco e depois se nacionaliza o banco, é evidente que isto só tem um nome, é corrupção, ponto final. Nous avons au Portugal une oligarchie. Maintenant, c'est absolument manifeste. Elle a une certaine capacité de renouvellement. Donc, c'est une élite qui n'est pas entièrement fermée, mais, disons, on accepte des nouveaux venus qui aient fait enfin, des preuves, mais ceux qui ont toujours été là ne s'en vont jamais. Depuis 10 ans, depuis 15 ans, il y a un sentiment d'épuisement. L'Europe ne donne plus d'opportunités, ou donne moins d'opportunités, moins de fonds, moins de soutien, moins de solidarité, moins... Et par contre, nous apporte aujourd'hui, selon la conscience de beaucoup de gens, nous apporte aujourd'hui des soucis, des exigences, des difficultés financières, une parité euro beaucoup trop forte qui nous empêche de manipuler notre économie comme on faisait avant. Ça, c'est le sentiment qui prévaut un peu partout dans le pays. Atenção, grande acidente! Estão ladrões a entrar em Portugal e são mandados por outros ladrões que cá estão. Os 78 mil milhões vão reembolsar os credores de Portugal, na maioria bancos europeus. Nem um cêntimo vai diretamente para a economia portuguesa. Em contrapartida, a população está condenada a pagar um preço elevado. O memorando obriga a medidas drásticas, imposição fiscal de pensões, aumento de impostos, redução dos custos sociais patronais, supressão de serviços públicos, revisão da legislação do trabalho. Sem o saberem, os portugueses transformam-se em cobaias da desregulamentação social europeia. Atribuir a estes problemas as dificuldades estruturais da economia portuguesa é uma mistificação. E eu acho que nós deveremos ter, em Portugal e em França, porquê esta mistificação? Porquê esta tentativa de culpar as pessoas e de convencer as pessoas de que elas efetivamente são culpadas? Porque Portugal, como um país católico que é, mesmo que tenha muitos ateus, o sentimento de culpa continua lá presente. E as pessoas são muito vulneráveis a esta tentativa de serem culpabilizadas pelos problemas. Mas a mensagem que deve ser transmitida e que estas pessoas deveriam ser capazes de transmitir é que esta dívida não é nossa. As privatizações avançam a toda a velocidade. A China compra a participação de Portugal na produtora de eletricidade EDP, derrotando uma firma alemã. A China, mais uma vez, e o Sultanato de Omã arrebatam a privatização da REN, o grupo de distribuição da energia elétrica, por uma verba de 5 mil milhões de euros. À qui on vend, comment on vend et qu'est-ce qu'on va faire avec les entreprises une fois privatisées? Je crois que c'est une discussion qui peut mener
a des conséquences désagréables en disant qu'on perd notre autorité, on perd notre indépendance, on perd les centres de décision et on voudrait que ce soit, au moins, que ce soit des gens familiers qui restent ici. E o que é interessante é que vai vender, quase todas estas empresas são monopólios naturais. Distribuição da água é um monopólio natural. As pessoas não escolhem o seu distribuidor de água. A distribuidora de eletricidade pelo país todo é um monopólio natural e não terá concorrente. O Estado vai também privatizar os transportes urbanos de Lisboa e do Porto, que, não sendo monopólios naturais, estão lá muito próximos. O que é que o Estado perde aquele dinheiro, perde aquela empresa, perde aquele lucro. Ou seja, abate na dívida agora e depois nunca mais tem aquele rendimento. Ou seja, mais do que pensarmos, se vendermos estas empresas, o que é que nós abatemos de uma dívida que nunca vamos pagar? Porque a dívida portuguesa, com os atuais juros, é impagável. As implicações desta terapia de choque começam a ser questionadas. Há quem avise. Portugal tornou-se o campo de ensaio onde se transforma o espírito de partilha europeu na política do cada um por si, inscrita no programa da Troika. O poder de compra cai a pique. O consumo reduz aos bens de primeira necessidade. Não há clientes? Não quer nada. Qual é o peixe que as pessoas compram mais? A sardinha? Mais barato, estamos mais económico deste lado. Não vendi, eu abandonado. Eu até o fim do ano abandono, que estas vendas estão muito fracas. A gente vende muito pouco. O que a gente vende não dá para pagar os impostos que a gente tem. Se não tivesse reforma, mas a reforma minha não dá, tenho que trabalhar. Hoje em dia é sobreviver, é ter loja aberta, não é? Ter o menos gastos possíveis para pagar ordenados, não é? Nos tempos de crise eles estão muito complicados. Cada vez se faz menos, o cliente, o artigo está exposto, mas a clientela é pouca, evita comprar porque o dinheiro não chega, não é? Pronto, os ordenados também não são muito altos, né? E as pessoas agora estão mais a optar para comprar as coisas mais básicas, né? Em vez de penalizar o sistema financeiro, que tem tido lucros crescentes nas últimas 3 décadas, os dirigentes europeus resolveram penalizar os Estados e, através dos Estados, penalizar as pessoas que vivem dos seus rendimentos e que têm muita dificuldade em evitar os programas de austeridade que estão a ser impostos. O desespero degenera por vezes em atos de pânico. Estou à espera que Deus me dê o seguimento do meu caminho. On voit des actes plus désespérés. On voit des parents qui se suicident avec des enfants. Il fait une semaine qu'un père s'est suicidé avec sa fille, qu'une femme à Braga a donné ses 3 enfants, même publiquement, qui a dit je n'arrive plus. Os países do Norte veem na dívida portuguesa uma ameaça para a moeda única. Para alguns, o país do Sul não merece estar no euro. Ce mauvais rapport de l'Europe avec tout le Sud, et aussi le Portugal, avec cette idée que le Sud ne travaille pas, qu'il est dilettant, qu'il dépense trop d'argent, qu'il n'a pas d'industrie, qu'il n'a pas les grandes valeurs du travail et de la productivité nordique ou du Nord. D'abord, c'est faux. Et puis, c'est vraiment une Europe incapable de se placer face au monde. Parce qu'une Europe qui n'est pas capable de créer un lien, si ce n'est avec son Sud, alors encore moins avec le monde. Numa altura em que ninguém sabe qual é o futuro da Europa e do euro. Numa altura em que a Alemanha endurece
o tom do discurso ao ponto de dizer que deveria haver bandeiras a meia haste para os países com maiores problemas financeiros. Si les riches européens nous refoulent, pourquoi pas revenir à nos origines? Parce qu'il y a des politiciens portugais qui pensent à ça, à l'axe atlantique et à l'axe africain. Ils pensent tout le temps à ça. Et ça a quelque chose à voir avec la grandeur portugaise du passé. Du point de vue économique et socio-économique, nous allons traverser un moment extrêmement difficile et certainement très prolongé si on n'est pas jeté dehors de l'euro. Et alors là, évidemment, ce serait la catastrophe nationale. Enfin, j'espère ne pas vivre pour voir ce jour. Mesmo transformado em laboratório do desmantelamento da política social europeia, Portugal continua a fazer do pagamento da dívida uma questão de honra, sabendo embora que corre o perigo de enverdar por um futuro incerto. Nós estamos perante tempos muito duros, muito difíceis, em que não devemos excluir absolutamente cenário nenhum. Il est possible qu'avec la montée de l'euroscepticisme, on aura un scénario de fragmentation européenne. Et c'est une possibilité, mais c'est une possibilité très risquée, très dangereuse. Estão a fazer hoje porque as guerras começam por menos do que isto, não é? E essas frases a mim inquietam-me verdadeiramente, porque são ditas por pessoas com muita experiência, quando pessoas com a idade do Helmut Kohl, com a idade do Mário Soares, quer dizer, estes grandes líderes europeus que ajudaram a construir o que temos hoje, têm esse tipo de preocupações, eu fico verdadeiramente inquieta. E sou uma pessoa muito otimista, geneticamente otimista, mas inquieta-me verdadeiramente. Si le pouvoir public cache les origines, les causes, si le pouvoir public se complaît avec macho, prendre des mesures, c'est comme ça, il faut faire ceci, on augmente, on coupe. Si le pouvoir politique se comporte comme ça pendant l'année qui vient, je suis convaincu qu'il y aura des problèmes et des perturbations. Les gens, là, actuellement, sont dans une espèce de anesthésie, passivité, résignation, que le gouvernement appelle compréhension. Les Portugais ont compris, ont conscience, c'est pas du tout vrai. Les Portugais n'ont pas compris. Hein. Ils sentent qu'il faut faire ça, mais ils sentent aussi qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Une des conséquences les plus terrible de la peur, c'est que la peur abolit le désir. Será esta situação o prelúdio de uma guerra de um novo tipo? La seule guerre véritablement qui existe en ce moment, c'est la guerre économique. Il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est la véritable guerre. Portanto, aquilo que se passa em Portugal não é apenas obrigar a economia portuguesa a transformar-se no modelo do consenso de Washington. É obrigar a Europa toda a dirigir-se no sentido do consenso de Washington. A expressão consenso de Washington designa uma tendência do pensamento económico dos anos 80 que orientou a reforma de economias enfraquecidas nos países então conhecidos como em vias de desenvolvimento. O consenso de Washington advoga a desregulamentação dos mercados, as privatizações e a austeridade orçamental, nomeadamente na saúde e na educação nacional. Para muitos analistas, o consenso de Washington foi um fiasco. Empobreceu as populações do Sul sem resolver os seus problemas de endividamento. Ao cabo de 10 anos a apertarem o cinto, estes países dependiam mais do que nunca de um financiamento internacional. Termos a certeza absoluta de que o regime da Terceira República em Portugal vai durar para sempre é uma certeza que ninguém pode ter e pode garantir durante os próximos 10 anos. Não é só em Portugal, mas vivemos em Portugal ou na Grécia. A Grécia sendo um caso muito diferente, talvez mais extremo em algumas coisas, noutras não tanto, é uma espécie de ditadura perfeita. Nós elegemos governos, temos liberdade de imprensa, debatemos,
temos alternativas de voto, não serve para nada. Ou seja, nós mantemos em cima do palco a encenação de uma democracia, mas em cada decisão que somos tomados aparece sempre uma palavra: inevitável. Ora, inevitável é o contrário da democracia. A democracia escolhe. Se tudo o que temos que fazer nos é sempre apresentado como inevitável, a democracia é uma farsa. E neste momento é o que vivemos. É uma farsa. Não sei se é preciso explicar mais alguma coisa para perguntar a este Primeiro-Ministro se ele ainda precisa que se faça um desenho para explicar a quem é que pertence a culpa e a responsabilidade do estado a que chegamos.